Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nesta noite nós vamos refletir um pouco sobre as graças iniciais operantes do Espírito Santo na vida dos cristãos, no início da jornada. Algumas destas graças elas continuaram sendo operantes, mas algumas foram obras marcantemente iniciais. Eu lhe convido a refletirmos juntos nesse instante sobre tais graças. A primeira delas é escrita pelo apóstolo Paulo, está descrita pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo número 13, que nos diz assim, referindo-se a Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A primeira graça, portanto, descrita aqui neste versículo, uma das primeiras graças iniciais descritas neste versículo, que apontam para a obra do Espírito Santo na vida dos cristãos, é o ato do selo do Espírito. Bem, nós não fazemos muita ideia do significado disso, até mesmo porque hoje, com o advento da internet, poucas pessoas continuam fazendo o hábito de selar cartas e mandar para outras pessoas, com o uso dos e-mails, mensagens do WhatsApp, SMS. Pouquíssimas pessoas ainda têm o hábito de mandar algo pelos correios. Entretanto, a origem do selo nos dias bíblicos, como nos dias antigos, era muito mais do que simplesmente aquele papel autocolante que se colocava em algumas correspondências para enviar a correspondência. O selo trazia a marca distintiva do seu autor e marcava, gravava aquela correspondência ou mesmo uma mercadoria que fosse enviada com uma espécie de lacre. Era um garantidor da procedência do objeto, ou da carta, ou da correspondência, mas era o selo também uma garantia de que aquele material estaria preservado até o seu destino. Se alguma obra, se alguma carta ou encomenda fosse violada, o mensageiro teria que responder por aquela violação. Portanto, o selo tinha este indicativo de procedência e tinha um elemento também de garantia de que se destinaria até o final devido, que deveria ser portado bem pelo seu portador. Pois bem, quando a Bíblia fala do Espírito Santo como nosso selo, ele está falando precisamente desta obra. Quando Deus nos concede o seu Espírito, nós somos marcados pelo Espírito, assim como o selo tinha a marca do autor. O Espírito Santo em nós é como um selo que garante a nossa procedência divina. Nós somos uma propriedade de Deus agora e que nos garante até o final. É a presença marcando-nos espiritualmente como uma propriedade divina. Bem, mas não apenas isso. O apóstolo Paulo vai falar também, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O que está sendo dito agora? Aquela realidade da manifestação da presença de Deus especial entre os homens, que nos dias da antiga aliança era percebida no tabernáculo e durante o ministério terreno de Cristo era percebido no próprio Cristo Jesus, o Deus encarnado, agora com a ascensão de Cristo, essa presença gloriosa de Deus se manifesta nos cristãos, no próprio povo de Deus. A presença do Senhor é superiormente manifesta no próprio cristão do que no passado foi no tabernáculo ou no próprio povo de Deus no período da antiga aliança. A medida da graça do Espírito que nos é concedida com a nova aliança é muito superior, de tal maneira que a Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Coríntios, que eram pagãos antes, agora que vocês se tornaram cristãos, vocês não sabem que por acaso vocês são santuário de Deus. O Espírito Santo habita em vocês agora, vocês são templo do Deus vivo. Esta é uma realidade gloriosa que os cristãos experimentam. Nós somos templos vivos, não prédios, não edifícios, mas seres vivos que carregam a própria presença de Deus. Um pouco mais adiante, no capítulo 6, versículo 11, Paulo diz: tais fostes alguns de vós, fazendo referência a uma relação de vários pecados cometidos anteriormente, ou várias listas de pecadores, e diz: vocês foram assim, mas vós vos lavastes, fostes santificados,
fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que está sendo dito aqui claramente é o seguinte: quando nos convertemos a Cristo, em nome de Jesus, a obra feita por Cristo em nós nos é aplicada pelo Espírito Santo. Nós podemos ter sido os pecadores os mais distintos possível, mas ao nos tornarmos cristãos, nós somos lavados pela obra de Cristo aplicada a nós pelo Espírito Santo. Nós somos santificados, somos purificados pela obra de Cristo aplicada a nós pelo Espírito Santo. Nós somos justificados, é atribuído à nossa vida o crédito da justiça de Cristo, o que Cristo cumpriu por nós positivamente em obediência e negativamente em sofrer a punição. A justiça de Cristo é creditada a nós. Portanto, o que foi feito por Cristo para a igreja, para aqueles que serão salvos, é o Espírito Santo quem aplica em nós. É esta verdade gloriosa do Espírito que nos edita tudo isto aqui. O fato de termos sido selados, o fato de termos sido habitados pelo Espírito e também o fato de termos sido lavados, justificados e santificados pela obra de Cristo é atribuída a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Estas são algumas graças iniciais que o Espírito Santo veio operar na vida dos cristãos. Amanhã nós continuaremos vendo algumas outras graças que continuaram a ocorrer na vida dos cristãos. Aguardo você. Vamos orar. Deus bendito, nós te rendemos graças pela obra poderosa, eficaz, redentora que o Espírito Santo aplica em nós pecadores. E pedimos, ó Deus, que Tu nos dê profunda consciência para que experimentemos a vida cristã e a vivenciemos debaixo da convicção daquilo que Tu já aplicaste em nós pelo poder do Teu Espírito, pela fé em Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Até amanhã. Deus nos abençoe.